Vamos mudar a chavinha agora, vamos para a Série A2 do Campeonato Paulista. O Noroeste se reabilitou bem na A2 com uma grande vitória em Barueri sobre o Oeste. A gente falou que era um jogo difícil, que o Oeste veio de uma grande vitória por 5-1 sobre o Monte Azul. E foi um jogo duro, inclusive com o Oeste saindo na frente. Ó, o Guilherme Portuga bateu, o Pablo deu rebote e o Bruno Gonçalves abriu o placar para o Oeste. Depois, a boa chegada, o Pablo fazendo a defesa. O Oeste estava vencendo. Ó o Carlão que fez os gols do Noroeste contra o 15 de Piracicaba, tendo oportunidades. E olha o golaço que ele faz. Bom Ainda no primeiro tempo, faz um golaço de primeira, de pé direito no ângulo, sem chance para o Gledson. Agora, olha esse lance. Ó, cruzamento e o gol do Bruno Gonçalves. Depois, ó, a gente tá vendo. Impedido? Então, a gente parou o lance, tava aparentemente na mesma linha ali. Então, teria sido mal anulado. Pênalti em cima do John Egito, Luiz Thiago bateu e deu a vitória ao Noroeste, 2-1 de virado. O Oeste ainda criou mais umas oportunidades, o Noroeste também, mas o placar não mudou mais, 2-1, importante vitória, reabilita logo depois da derrota na estreia e segue bem na tabela para o próximo jogo, que vai ser fora de casa. Daqui a pouco a gente fala mais do Noroeste, agora a gente fala do Linense, que jogou a primeira em casa no Gilbertão e empatou de novo na Série A2. Noite de estreia para o Linense em casa. Depois da primeira rodada em Ribeirão Preto, o Elefante recebeu nesta quarta o Juventus no Gilbertão. O Linense veio de um empate em 0-0. Já o time de São Paulo venceu na primeira rodada. Como está no início do campeonato, é natural que as equipes ainda não estejam 100% a pleno vapor. Talvez por conta disso, o primeiro tempo ficou marcado por um jogo bastante morno. O primeiro perigo veio só aos 14 minutos, nesse chute do Juventus. Na cobrança de falta, Gilberto Alemão tentou mandar direto para o gol. O time visitante continuava a pressionar e acabou tendo mais posse de bola nessa primeira etapa. Já o Linense pecava com alguns erros recorrentes. O time perdeu a bola mais de uma vez em lances fáceis. E aí, quando pintava uma chance perto do gol, não tinha ninguém para finalizar. Na volta do intervalo, poucas novidades. O técnico Edson Só, que está de volta ao Linense para essa temporada, até mexeu na equipe e fez algumas substituições, mas sem muito efeito. O jogo continuou truncado. Um jogo muito parelho, muito disputado, né, pelo espaço. Enfim, nós tivemos algumas dificuldades na criação, né, na organização. Com os dois times pouco inspirados e sem muita sintonia. Foram nas bolas paradas que as raras chances de gol apareciam. E ainda assim, sem muito perigo. Aos 30 minutos, o Juventus chegou a assustar, mas o goleiro João Gabriel fez boas defesas. A jogada acordou os donos da casa, que ensaiaram uma leve reação, chegando mais à área adversária. Aos 39 minutos, o atacante Rian recebeu uma bola aérea e tocou de primeira para o gol. Até deu para comemorar, mas logo o bandeirinha marcou impedimento. Vi de trás, infelizmente o bandeira deu impedimento, mas na minha cabeça foi gol legal, mas infelizmente o bandeira deu impedimento, mas vamos trabalhar para isso aí. E o Linense acabou repetindo o resultado da primeira rodada. E o placar final aqui no Gilbertão ficou no 0-0. Quem assistiu ao jogo desta quarta-feira viu o time pouco entrosado, perdendo muita posse de bola e criando pouquíssimas oportunidades de gol. Pontos que o técnico Edson Só prometeu consertar para o próximo jogo. Na saída nós tivemos algumas dificuldades, embora jogamos com muita segurança. Mas a partir do momento que nós organizarmos essa construção, para essa bola chegar com mais qualidade na frente, evidentemente que nós temos, né, as chances maiores e alternativas melhores para fazer o gol. Lógico que nós viemos para buscar os 3 pontos, mas a gente vem de uma vitória dentro de casa e hoje um empate fora de casa. Acho que está dentro da nossa programação, né, de pontuação para essa primeira fase.
É lógico que é um jogo difícil, jogando no domínio do adversário, mas gostei da minha equipe, gostei de alguns momentos, de atitudes, de ações da nossa equipe, e agora é nos preparar para a próxima partida jogando na capital. O que faltou foi o último terço. Nós estávamos pecando muito no último terço, mas não vai trabalhar essa semana para consertar isso. E no sábado nós vai buscar essa vitória, os 3 pontos dentro de casa. Isso aí, que ele falou, tava pecando nesse último terço. Quando ele fala último terço, é o último terço do campo. Você divide o campo em 3, né? Pensando. Defesa, meio e ataque, e aquele último passe, né? Que ele quis o capricho dizer. Do ataque. Aquela última bola para deixar o atacante em condição de gol. Entendi. São detalhes, né, que o time vai ajustando ao longo do campeonato, com essa questão do treino, do entrosamento, como o campeonato é longo, mas a pré-temporada às vezes ela é curta, às vezes os times não chegam com os 100%, né, no entrosamento para começar o campeonato. Esse entrosamento ele vem ao longo da competição. Vou mostrar para vocês então como que fica a tabela de classificação depois do fim dessa segunda rodada. Portuguesa Santista liderando por enquanto, ao lado do Primavera, Ponte Preta, são os 3 times que venceram os 2 jogos que fizeram, estão com 6 pontos. Taubaté, quarto, 15 de Piracicaba está na 5ª posição com 4 pontos. Aí o Juventus, empatou com o Linense na 6ª posição. Oeste, sim, que perdeu para o Noroeste na 7ª. Novo Horizontino, 8º. E aí sim, os times da nossa região aparecendo do outro lado da tabela. Noroeste com a sua primeira vitória, 9º colocado com 3 pontos. O Linense, 11º colocado com 2. Está invicto o Linense, mas é aquela invencibilidade que também não ajuda muito na questão da pontuação. É importante não perder, mas é importante vencer. Você viu que o Noroeste perdeu um jogo, mas venceu o outro, está melhor que o Linense, que ainda não perdeu. O Linense que joga agora novamente em casa no sábado contra a Lemense, 6 da tarde, o jogo no Gilbertão. E o Noroeste volta a jogar fora de casa, joga em Rio Claro contra o Noroeste no próximo sábado às 7h30 da noite. Boa sorte, a gente traz as informações para vocês amanhã e sabadão também. É isso aí.